Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e eu acabei de ser diagnosticado com transtornos de personalidade borderline. Olá, meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e eu estou no processo de diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. Como que isso apareceu na minha vida? Quem está aqui no meu canal sabe que eu falo abertamente sobre sexualidade, sobre sexo, sobre saúde sexual, mas eu sempre tive um jeito meio diferente de ser. Diferente no que eu digo? Porque a personalidade é isso, né? A personalidade é o seu jeito de ser. É o seu jeito, é o meu jeito. Tem pessoas que são mais quietas, introvertidas, tem pessoas que são mais expansivas, extrovertidas, tem pessoas que são mais explosivas, tem pessoas que são mais cuidadosas. Isso tudo faz parte da personalidade, porque é algo que essa pessoa é desde sempre. E eu sempre fui uma pessoa que teve muita dificuldade de lidar com frustrações e de lidar com algumas questões de relacionamento. Eu sempre tive um medo absurdo de ser abandonado. Eu nunca gostei de ficar sozinho, tanto que eu sempre namorei. Eu namoro desde os meus 14 anos, eu tô com 40 anos e até hoje eu só passei 3 meses, não, passei 4 meses solteiro uma vez e passei recentemente um mês solteiro. Nos 4 meses solteiros, eu não consegui me relacionar com ninguém, porque eu fiquei num processo depressivo, introvertido durante 4 meses, que foi um dos piores momentos da minha vida. E coincidiu com o início da pandemia. E eu estava preso na Alemanha, já até contei essa história aqui no canal. Preso, não preso, preso, mas preso de não conseguir sair da Alemanha, não conseguir voltar para o Brasil. E o que aconteceu foi que agora, recentemente há um pouco mais de 6 meses, eu também fiquei solteiro por um mês e foi alguns dos dias piores da minha vida. E o que acontece? Mas como que eu cheguei a esse diagnóstico, né? Como eu disse, eu sempre tive um jeito muito impulsivo e um jeito muito intenso de viver as minhas relações. Todos os relacionamentos. De amizade, de trabalho, de relacionamento afetivo, com a minha família, sempre fui muito intenso. Só que eu entrei num relacionamento extremamente intenso, onde a outra pessoa também era intensa. E isso acabou que fica um relacionamento complexo, né? Porque intenso demais, duas pessoas intensas, acabava ficando intenso demais. E a gente teve um problema lá, uma complicação que nem era motivo para ter um grande problema, mas eu tive uma crise de raiva que eu quase me matei. Uma situação assim muito complexa. Eu fiquei completamente descontrolado. E o que acontece é que pouco depois dessa crise minha, assim, minutos depois, eu tinha uma sessão de terapia com o meu terapeuta, que eu faço terapia. Então eu fui ter a sessão com ele e ele me disse: João, o que você parece estar tendo é uma crise de raiva, e essa crise é comum em algumas pessoas que podem ter transtorno border ou transtorno bipolar ou outros tipos de transtorno. Então você precisa ver isso com um psiquiatra. Eu falei, ai Jesus. E aí sei que na sessão ali a gente conversou um pouco, eu consegui me acalmar e eu fui conseguir uma consulta de urgência com um psiquiatra que me falou: João, eu não tenho como te diagnosticar com nada, mas o que você... Aí me fez um monte de pergunta lá e falou assim: o que você está tendo pode ser uma crise de raiva por um sintoma de transtorno de personalidade borderline. E aí me fez perguntas e ele percebeu que na verdade a minha vida toda eu tinha vivido situações parecidas. E falou, indicou para que eu falasse com o meu psiquiatra, porque ele falou: eu não tenho condições de te dar um diagnóstico assim. Falei então com o meu psiquiatra. Eu estou trocando de psiquiatra de novo, tá? Isso aí é uma questão que eu troquei milhões de vezes de psiquiatra, porque eu tenho vários CIDs, né? Eu brinco que eu investigo muito e acabo descobrindo vários problemas aí. Mas eu fui diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade há 6 anos, mais ou menos. Tarde, com 35 anos. E quando eu fui diagnosticado lá é porque eu era muito nervoso, impulsivo, eu queria, sei lá, empurrar as pessoas da escada rolante que ficavam do lado errado, sabe? Tipo, caçar treta no ônibus, tudo, eu queria brigar. Eu sem paciência pra nada. E aí o que acontece é que eu procurei um psiquiatra lá atrás, e essa psiquiatra lá atrás até sugeriu, inclusive, transtorno de personalidade borderline e bipolaridade. Só que eu ignorei o border e considerei o bipolar. Só que eu fui pra internet para procurar saber e eu vi que não tinha nada a ver bipolar comigo. Por quê? Diferença básica de bipolar e de border. Eu vou chamar só de border, tá? O transtorno de personalidade borderline vou chamar de border.
Bipolar, ele tem fases, ele tem períodos um pouco mais longos. Então, assim, a pessoa pode durar alguns dias eufórica ou depressiva, ela pode durar alguns dias, algumas semanas eufórica ou depressiva, ou pode durar até mais de semanas mesmo, sabe? Então, dura esses ciclos. Ela tem um ciclo aqui e um outro ciclo ali. E ele não é necessariamente causado por um gatilho. Não é porque você perdeu um relacionamento que você vai entrar em depressão. Quando uma pessoa tem transtorno bipolar, essa pessoa, ela, independente do motivo, ela pode passar por esses períodos complexos de euforia ou de depressão. No caso do border, não é assim. No caso do border, a pessoa flutua, ela oscila dentro do mesmo dia, ou seja, dependendo do motivo do gatilho, aí sim precisa de um gatilho, mas esse gatilho não precisa ser um grande gatilho não, tá? Não precisa ser um término de um relacionamento. Pode ser não ter mandado uma mensagem conforme você esperava que essa mensagem fosse mandada. Ela já é motivo para gerar uma reação tão exagerada que pode gerar um transtorno, um problema no relacionamento. E por isso que é chamado um transtorno de personalidade. Porque a personalidade é o jeito que a pessoa é, o jeito que a pessoa vive. Porém, um transtorno é o que causa uma desordem, um mau funcionamento nessa personalidade. Esse jeito de ser causa problemas, e não só no relacionamento. Tá? Uma pessoa, por exemplo, com um transtorno border, essa pessoa pode ter uma questãozinha ali no dia e ela pode ficar tão mal que ela não consegue se desligar a hora nenhuma, não consegue trabalhar, não consegue comer, não consegue beber. Tanto que eu perdi o relacionamento em setembro do ano passado e eu perdi 8 quilos em julho do ano passado eu perdi 8 quilos em um mês e meio. Porque eu não fazia mais nada na minha vida, eu não comia, eu só queria morrer, eu só queria ficar... Não era nem morrer. Aí é uma coisa interessante. Eu falei, eu queria morrer num impulso aqui, mas na verdade não é uma vontade de morrer. É uma vontade de sumir. Porque a dor é tão forte, a dor é tão intensa daquilo que aconteceu, por menor que seja o problema, que a vontade é de sumir, de apagar, sabe? Eu me lembro muito bem de descrever para o meu psicólogo, que foi quem me socorreu enquanto eu ainda estava na Alemanha, que eu perdi esse relacionamento de novo na Alemanha. Eu estava sempre na Alemanha quando dá merda, né? Que é a questão de que eu queria sumir até as coisas se resolverem. Porque aquilo doía tanto dentro de mim, sabe? Essa coisa da intensidade da dor, ela é uma característica muito forte no border. Porque dói demais. A intensidade é grande demais, sabe? O sofrimento é demais. A sensação, o sentimento, a dor, tudo é demais. E isso é muito difícil de conviver. O medo de perder a pessoa é um medo imenso. O medo de ficar sozinho é um medo imenso. O medo de ser abandonado é um medo descontrolador. E o que é esse medo descontrolador? É um medo que te tira o chão. Que eu não conseguia enxergar nada. Sabe, eu falava isso assim pro meu psicólogo, que foi a pessoa que me salvou, sabe? Felipe me salvou várias vezes. Eu falava assim, é como se eu não visse nada ali pra frente, sabe? Ali, naquele momento que eu tava conversando com ele, eu não visse nenhuma expectativa pra frente. Por um relacionamento, maluco! Saca? Percebe como isso é grave? Percebe como isso é complexo? De tipo assim, não é um motivo. Claro, gente, a gente pode viver relacionamentos, a gente pode sofrer por relacionamentos, mas sofrer a ponto de achar que o mundo perdeu sentido... E não é só uma vez, isso é várias vezes durante o dia, entende? Porque ao mesmo tempo que o namorado podia terminar comigo, eu podia me afundar no fundo do poço, se ele falasse pra mim que tava tudo bem, que a gente ia voltar, que a gente ia ficar massa, eu voltava pra um estado de euforia que me deixava fora também da consciência normal, sabe? Tipo assim, calma, João, você acabou de terminar, você já voltou, você já tá feliz assim? Sim, é isso, sabe? Uma pessoa com transtorno borderline, ela é exatamente isso, é a instabilidade completa dos sentimentos. A pessoa não consegue lidar com o que é bom e com o que é ruim, né? E esse diagnóstico, né, que ele tá vindo aí, ele tem me aberto várias portas. E eu sempre falo isso. Uma psicóloga minha psicóloga que me diagnosticou com TDAH lá atrás, ela dizia isso pra mim, não se coloca numa caixinha. E eu sempre dizia pra ela assim, fulana, eu não vou me colocar numa caixinha, mas eu preciso entender o que eu tenho.
Porque a partir do momento que eu sei o que eu tenho, eu posso procurar saber as características, eu vou entender que eu não sou um monstro, eu vou entender que eu não sou um estúpido, eu vou entender que eu não sou o único e eu vou entender que eu posso melhorar. Porque senão eu simplesmente vou achar que eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E não é assim. Então eu acho sim que o diagnóstico é algo muito importante, que a gente precisa ter para que a gente consiga acessar umas áreas onde a gente não consegue se a gente não souber onde a gente está. Porque quando eu não tenho luz nenhuma, eu vou tateando tudo. Quando eu consigo ver um foco, eu vou para aquele lugar. Foi assim com o meu diagnóstico de HIV, foi assim com o meu diagnóstico de TDAH, foi assim com o meu diagnóstico de transtorno de ansiedade, está sendo assim com o meu transtorno de personalidade borderline. É algo muito estigmatizado, é outra coisa que é muito difícil de a gente falar. A minha sorte é que eu não tenho problema de falar sobre os meus problemas. Eu falo pra todo mundo, né? Quem tá aqui no meu canal sabe que eu falo sobre tudo, todos os meus problemas, minhas crises, minhas tretas, meus problemas de saúde. Mas é um problema que até os médicos têm dificuldade. Pra você ver, eu tô com médicos há quanto tempo e eles insistindo no transtorno bipolar. Eu falei, doutor, mas não tem nada a ver comigo. Pô, né? Ouve o que eu tô falando, não tem nada a ver comigo, eu não sou assim, eu sou assado. Então considera o que eu tô falando. E todos os médicos para quem eu falei isso, para os psicólogos com quem eu comentei, amigos e para amigos, todos eles falaram assim, calma João, não é bem assim. Aí eu falei, não é bem assim por quê? Ah, porque tem que ser assim, assim, assim. Você é assim? Aí quando eu era, né, eu falava assim, sim. Ah, mas eu não te vejo assim. Eu falei, mas eu sinto assim. Entende? É porque às vezes eu não transpareço assim, porque eu sempre me julguei. Eu sempre tentei segurar dentro de mim. Tanto que muitos dos meus impulsos, muitas das minhas vontades, eu só consegui botar pra fora agora com 40 anos. Sabe? Porque toda a vida eu ocultei, eu guardei isso dentro de mim. Porque isso pra mim era feio, era sujo, era imoral, era algo que eu não queria aceitar, porque a sociedade pode condenar. Então as pessoas acham que a gente é só aquilo que a gente mostra e a gente não é. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, eu não sou uma pessoa fácil de conviver, eu não sou o cara fofinho que apareço nos vídeos. Nos vídeos eu tô aqui num ambiente controlado, eu tô passando, tá tudo certo. O diferente é quando eu tô num ambiente inóspito, quando eu tô num lugar, numa situação que me deixa desconfortável. Aí eu perco o controle. E eu não quero mais perder o controle. Para isso, meu psiquiatra atual, ele tá investigando, no início ele achou que era bipolar mesmo, que não sei o que, tira isso da cabeça de border. E aí ele começou a me fazer algumas perguntas, outras consultas, e ele falou, João, pode ser. Então vamos começar a fazer o seguinte, eu vou te passar um medicamento, ele dobrou o meu medicamento, que na verdade eu já tomava um estabilizador de humor há vários anos, que um psicólogo lá atrás já devia ter desconfiado, já me passou, só que como eu não leio bula, não sabia do que se tratava, e aí eu só tomei o medicamento, me senti melhorzinho, mas agora ele tem me melhorado muito. Ele tem melhorado a maneira como eu reajo. É isso que ele tem feito, sabe? O que eu tenho notado é que ele mudou a maneira como eu tenho reagido. Não é todo o tempo. Porque, na verdade, o transtorno border a gente não trata só com medicamento. O medicamento é um ajudante dos sintomas mais graves. O principal trabalho com pessoas border é a terapia. Porque a gente precisa entender como a gente é e a gente precisa entender como a gente quer ser. Eu não quero ser mais aquela pessoa que eu era. Eu não quero ser a pessoa que se destrói quando alguém me dá um esporro no trabalho. Eu não quero ser a pessoa que vai pra lama quando termina um relacionamento. Eu não quero ser a pessoa que se sente a pessoa pior do mundo quando um familiar próximo que eu gosto me fala uma coisa que me deixa triste. Eu não quero ser essa pessoa mais. Sabe? Ao mesmo tempo, eu quero conseguir controlar as minhas emoções para saber quando eu posso estar feliz sem estar completamente eufórico e ir lá comprar uma passagem para os Estados Unidos. Entende? Assim, tipo, do nada. Porque é assim que funciona. Se eu estiver triste, eu tô péssimo. Se eu tô feliz, eu tô feliz demais. Eu posso fazer muita coisa ruim, como eu já fiz. Já fiz muita coisa ruim, já me coloquei em situações muito complexas. E eu espero que se você está passando por isso, se você está aqui nesse canal, das duas uma. Ou porque você está suspeitando, né, de que você também possa ter o transtorno de personalidade borderline, ou segundo, porque você segue meu canal.
Das duas, eu queria indicar para que vocês tomem muito cuidado, fiquem atentos, porque quase 2% da população vive com transtorno de personalidade borderline, sendo que 10% dessas pessoas podem se matar, porque é um tipo de problema que causa uma dor muito grande e a gente não consegue controlar. Então, por isso, se cuidem, procurem ajuda. E mesmo quando a gente achar que esse problema não é nosso, porque é muito difícil a gente procurar ajuda, né? Porque a gente tem mania de achar, a gente, né, já estamos colocando como border, mas eu vou me colocar. Pessoas border, elas têm mania de achar que o mundo é contra elas, porque tudo é tão doloroso, tudo me persegue. Ai, como as pessoas me perseguem. Ai, ninguém me escuta. Por que ninguém me entende? Por que eu fico com esse vazio infinito, meu Deus, que nada me preenche nesse mundo? Porque ninguém me compreende. Às vezes não. Às vezes é porque a gente não consegue mesmo, porque tem algo errado com a gente. E a gente pode procurar ajuda e resolver isso. Não vamos deixar ficar assim, não. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar alguns links para vídeos técnicos sobre TBP, tá? TPB, Transtorno de Personalidade Borderline, TPB. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para que vocês possam procurar características para que vocês se orientem e levem então para os profissionais que acompanham você, psiquiatra, neurologista ou psicólogo, tá? Para que eles possam então trabalhar juntos e tentar entender como que você é junto contigo e tentar então causar assim uma mudança. A gente não precisa sofrer tanto. A gente não precisa sofrer tanto. Tá? Vamos procurar ajuda pra gente poder ser mais feliz e mais equilibrado. É tão bom ser equilibrado, né? Eu nem sei. Eu tô começando a experimentar isso agora. Um dia desses, na minha terapia de casal, eu até comentei que eu pareço um bebê, às vezes, aprendendo agora, depois dos medicamentos, que eu dobrei a dose, aquilo tudo, eu pareço um bebezinho aprendendo. Eu tô aprendendo a sentir coisas que eu nunca senti na minha vida. Isso tem sido fabuloso. Tem sido muito louco. Aprender a conversar sem me machucar tanto, sabe? Aprender a falar as coisas sem ser explosivo, sem tentar ofender o outro porque o outro me machucou, ou tentar ouvir, ou aprender a ouvir uma pessoa me falar alguma coisa sem achar que aquela pessoa tá querendo me atacar, me ofender, porque às vezes não é, às vezes é só falar mesmo, sabe? Enfim, é isso, tá? Fiquem bem, espero que vocês tenham acesso à saúde também e deixe aqui nos comentários se vocês estão passando por isso e o que vocês gostariam que eu falasse mais sobre isso aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau.